Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Carmona, 24 horas à sua disposição no YouTube. Será que o regime tributário da sua empresa é o mais adequado? Para responder isso, eu trouxe um amigo. E olha só, com a varinha do Harry Potter. Professor Fábio Brussolo, muito obrigado por você ter vindo aqui no canal. Vamos lá. Meu, Carmona. É isso aí, vamos lá. Qual é o melhor regime tributário para uma empresa? Fábio, nós temos 4 tipos de regime tributário, está certo? Sim. Nós estamos falando do MEI, Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Sim. Para que a gente consiga entender, ou melhor, até escolher o regime tributário da minha empresa, eu preciso entender o que significa ou como se aplica a cada um, tudo bem? Sim. Então vamos lá, o que é o MEI, Fábio? Quem se aplica ao MEI? Como que é a base de cálculo do MEI? Sim, o MEI, Carmona, é o microempresário individual. Tá. Na verdade, foi um regime criado pelo governo para tentar tirar as pessoas da informalidade. Perfeito. Então nós tínhamos um número muito grande de pessoas físicas trabalhando, sem INSS, sem nada, e o governo criou esse regime tentando buscar essas pessoas e trazer para a formalidade. A MEI, o MEI, né, o microempresário individual, hoje é para aquelas pessoas que têm um faturamento anual de até R$81 mil. Tá, faturamento de 81 é o teto. Isso, anual, isso. Que dá uma média hoje de 6.750 por mês, seria o faturamento que eles poderiam ter. Tá. Eles são limitados por atividades, nem toda atividade pode ser MEI, então a gente precisa entrar lá no portal do empreendedor, lá tem as atividades que são aceitas para o MEI, e ele tem que seguir aquilo. Algumas estão fora pela atividade, mesmo que ele fature menos que 80 mil, ele está fora do MEI pela sua própria atividade. Perfeito. Tem o contador que vai orientar se ele se enquadra ou se ele não se enquadra. Entendi. Mas é legal que é uma forma de você tirar o autônomo, sei lá, a pessoa que não tem nenhum vínculo com o INSS para poder ter um registro e trabalhar direitinho. Sim, legal, esse foi o grande objetivo e a grande vantagem para quem entra com o MEI, né? Porque ele passa a ter direito à aposentadoria, no caso de mulheres, licença maternidade, então passa a ter alguns direitos que ele não tinha antes na informalidade. E professor Fábio, e qual é a alíquota de quanto que se paga de imposto? Então hoje é um valor fixo, não é uma alíquota, né? Não existe uma alíquota sobre faturamento. Então eu tenho, por exemplo, hoje uma empresa comercial, se eu for abrir uma MEI que vende mercadorias, compra e vende mercadorias, vai pagar R$ 49,90 por mês. R$ 49,90, perfeito. Importante ressaltar que existem algumas dúvidas que eu tenho que recolher esse valor mesmo que eu não tenha faturamento. Então se eu me inscrevi como MEI, esse recolhimento ele é obrigatório mensal. Indústria, R$ 50,90 por mês, aí serviço R$ 54,90 e aí você tem por atividade. Nisso ele está recolhendo o INSS dele, como pessoa física, e essas taxas variam conforme a atividade. Então, por exemplo, no serviço é um pouquinho maior porque o ISS que está dentro desse valor. Entendi. E o legal, Fábio, que assim, o fato de ele estar pagando também, ele também está segurado pelo INSS, não só pela aposentadoria, qualquer auxílio-doença. Então. E isso é bacana, a gente tem que disseminar isso, tem que contar isso para todo mundo, porque tem gente que não conhece. Né? Eu mesmo perguntei, qual é a alíquota? Não é alíquota, é um valor fixo, legal, bacana. E ele acaba regularizando a sua situação, ele vai ter um CNPJ, ele vai poder abrir conta em banco em nome da empresa, então isso facilita bastante até a movimentação financeira da própria MEI. Beleza. MEI então, sim. É bem por aí. Só um cuidado, Carmona, que a gente tem que chamar a atenção, isso até foi motivo de reportagens, a gente faz o cadastro hoje no portal do empreendedor. E existem hoje alguns sites falsificando a informação e cobrando para fazer o registro da MEI. Então deixar bem claro que o registro da MEI para o governo é gratuito. Não existe nenhuma taxa, só para a gente deixar bem claro essa situação. Demos o recado então do primeiro regime tributário que é o MEI, ok? Sim, ok. Beleza.
Segundo regime, Fábio, agora o Simples Nacional. O que seria o Simples Nacional, a alíquota do Simples, quem se encaixa, quem não encaixa? Sim. Vamos lá. Uma ideia bem básica, que o nosso objetivo desse vídeo é a ideia básica, para depois nos comentários o pessoal pedindo alguma coisa mais específica, a gente faz um trabalho, um vídeo só para um tipo de regime se precisar, tá bom? Vamos lá, o Simples. O Simples Nacional, Carmona, é um regime simplificado de apuração e recolhimento de impostos. Tá. É o principal público do Simples Nacional, microempresas e empresas de pequeno porte. Legal. Nossa legislação hoje, microempresa é aquela que tem um faturamento anual de até 360 mil e as empresas de pequeno porte de 360 mil e um centavo até 4 milhões e 800 por ano. Então o Simples Nacional 4.800 é o teto. Isso, é o teto. Então é para essas empresas que ele foi criado. Vai lembrar que existe uma confusão grande que o pessoal pensa assim, então microempresa é obrigada a ir para o Simples? Não, Simples é uma opção. Tá? Então vale um planejamento tributário, vale uma análise da operação da empresa para saber, porque nem sempre o Simples é a melhor opção. Que é o que a gente falou na abertura do vídeo. De repente o Simples pode parecer simples e barato e o frigir dos ovos não é. Sim, então a gente cria uma confusão, né, pelo nome Simples Nacional, todo mundo acha que sempre vai ser o melhor regime de tributação e na verdade não é. A gente tem alguns casos, depois a gente fala um pouquinho, que não valeria a pena estar no Simples Nacional. Tá bom. Outro cuidado, que não é só microempresa e pequena empresa que a gente tem que olhar. A gente tem que olhar quadro societário, por exemplo, eu não posso ter duas empresas no Simples, se as duas empresas somando seus faturamentos extrapolar o limite. Aí nenhuma das duas poderia estar. Então não é só ser microempresa e empresa de pequeno porte. Tá. E outra coisa que a gente sempre recomenda é olhar o Código Nacional de Atividade Econômica, o CNAE? O CNAE, isso. Porque no CNAE que você consegue identificar se a sua empresa pode ou não optar pelo Simples e em qual anexo que ela vai entrar, em qual tabela que ela vai entrar. O que seria esse anexo, né, que a gente está falando? O anexo é onde vai tratar as alíquotas do Simples Nacional. O que é alíquota? É o valor que a gente vai aplicar sobre a base de cálculo para chegar no valor final do imposto. Então hoje o Simples, numa regra geral, ele é separado em anexo do comércio. Então se eu sou uma empresa comercial, eu tenho uma faixa de alíquotas. Se eu sou uma empresa industrial, eu tenho outra faixa. E para serviço nós temos 3 anexos lá, dependendo do tipo de serviço que a gente executa. Entendi. Em termos lógico, cada tabela tem sua alíquota, né? Sim. Mas é o que você falou, você tem que fazer as contas para você entender se esse é o melhor regime tributário que você se aplica, né? O Simples tem algum benefício com relação ao recolhimento de INSS ou não? Tem, o INSS, o patronal que a gente chama, ele está dentro dos impostos que são recolhidos de forma unificada. Entendi. Então, né, o simplificado é o quê? Numa guia só nós recolhemos imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, o INSS patronal, ICMS se nós formos indústria e comércio, ISS se nós formos serviço. E a vantagem é que se eu sou uma empresa que estou no Simples Nacional e eu tenho funcionários, sobre o valor da minha folha eu não tenho aqueles 20% que é o que famoso lá do INSS. Legal. Então tem que fazer conta mesmo. Tem que fazer conta. Perfeito, legal. Então esse foi o Simples Nacional. Beleza. Terceiro regime tributário, lucro presumido. Fábio, o que é o lucro presumido? Como funciona? O lucro presumido ele é um regime de tributação voltado ao cálculo específico do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro. Então aqui, quando a gente fala lucro presumido, nós estamos falando desses 2 impostos. Então esquece PIS, esquece COFINS, esquece ICMS, é para fins de imposto de renda e contribuição social. O que é o lucro presumido? O governo ele criou o que a gente chama de alíquotas de presunção e ele entende que se eu gerei atividade na minha empresa, ou seja, se eu gerei faturamento, eu terei um lucro. Eles presumem que eu terei um lucro lá no final. Então, por exemplo, se nós somos uma empresa de serviço, daquele serviço que nós emitimos nota, daquele valor que emitimos nota, o governo entende que o nosso lucro é de 32%. Tá. E ele entende que esse é o lucro independente da nossa demonstração do resultado do exercício, independente se na minha contabilidade eu tive lucro ou se na minha contabilidade eu tive prejuízo. Tá? Então a presunção é isso, tive faturamento, presume-se que eu tive lucro. E esses 32% é a base de cálculo dos impostos? Sim, só que na base de cálculo mesmo, além dos 32%, que é o presumido no caso de um serviço, nós temos que somar a esse valor as outras receitas que nós tivermos durante o período. Tá. Então, por exemplo, se além do serviço eu tenho uma receita de aluguel, por exemplo, eu tenho que somar
junto com a presunção de lucro já. Então calculo 32, depois eu somo receita de aluguel, receita financeira, ganho de capital se houver, e aí sim a gente chega na base de cálculo. Tá, professor Fábio, deixa eu perguntar uma coisa, deixa eu ver se estou correto. Se a minha empresa tem uma margem de lucro de 15%, não compensa eu estar no lucro presumido? Ou Sim, estou falando bobagem? Não, se for uma empresa de serviço, não. Porque Perfeito. você montando a sua DRE, você viu que o seu lucro é 15% da sua receita, Por que você vai estar no presumido? você estará pagando imposto sobre 32%. Perfeito. Você vai ter uma carga tributária bem De superior. novo, tem que àquilo fazer conta. Sim, tem que fazer conta, e o mais importante, Camona, é ter uma contabilidade bem feita. Perfeito. Porque eu só consigo saber o lucro se eu tiver a contabilidade bem feita, se a contabilidade for realizada de forma Perfeito. adequada. Eu fiz um vídeo da importância da contabilidade na gestão de uma empresa. De novo, uma contabilidade bem feita te permite avaliar qual o melhor regime tributário. Sim. E aí você pode se enquadrar no melhor regime e pagar aquilo que realmente você deve pagar. Sim. Eu posso ter uma situação que tem gente pagando muito mais do que deve porque o regime está errado. Sim. Pois é. E às vezes é por facilidade, né? Pois é, olha só, as você pessoas têm acaba que se tendo um conscientizar gasto que a contabilidade bem bem maior. feita é uma ferramenta de gestão que te Sim. ajuda em tudo, na escolha do regime tributário. Sim, sim. Principalmente. Perfeito, perfeito. Tá. E no lucro presumido, mais alguma observação? Não, só para fins de curiosidade, quando a gente fala de presunção, para indústria e comércio é 8% de lucro, Tá. então, e na contribuição social 12%, a gente tem essa diferença Entendi. de valores. O importante também num planejamento tributário, antigamente a gente só falava de imposto de renda e contribuição social, mas de um tempo atrás o PIS e COFINS tem influenciado nisso daí, porque se eu estou no lucro presumido, meu PIS e COFINS é pelo regime cumulativo, se eu estou no lucro real é pelo não cumulativo, isso influencia bastante a base de cálculo, que eu acho que é algum assunto para falar depois também sobre PIS e COFINS. Não, acho interessante você tratar com seus alunos. O professor Fábio Grussola, que é um parceiro do canal, eu acredito que os comentários vão vir e nós vamos ter que fazer novos vídeos específicos dos assuntos. Como eu disse, esse vídeo aqui é uma ideia básica, mas vamos trabalhar juntos para disseminar mais o conhecimento para que as pessoas possam entender a importância da contabilidade, e uma boa contabilidade significa ter uma boa gestão, Sim. uma economia tributária eventualmente se aplicar. Beleza, então tá bom. Lucro presumido, já foi. Fechado. Fechado. Vamos lá. Professor Fábio, agora o quarto e último regime, lucro real. Vamos lá, lucro real, como funciona? Bom, o lucro real é aquele que mais depende da contabilidade. Tá. É aquele que eu tenho que ter a contabilidade mesmo, com regime de competência, com livros fiscais, com todas as informações que são necessárias. Não que os outros não dependam, né? Sim, mas fala isso. Todos têm que mas ter direito. existe uma visão muito errada no simples e no lucro presumido que o livro caixa resolve o meu problema. E isso não resolve. A gente deixa de ter gestão por ter escolhido mal a forma de montar a Pois é, contabilidade. Fábio, e te interrompendo, peço até desculpas, mas assim, eu participo em algumas empresas ou como gestor ou como conselheiro. Independente do regime tributário, todos os meus contadores que trabalham comigo mandam um balancete todo mês para que esse balancete seja avaliado e utilizado como ferramenta de gestão. Então, o que você falou é importantíssimo. Tem que ter o balancete para a gente poder fazer a gestão da empresa. Mas vamos lá. E o lucro real, o que ele faz? Ele parte do lucro contábil, Tá. ou seja, eu tenho que ter uma DRE muito bem feita e eu sou muito mais fiscalizado quando a gente está no lucro real. E sobre esse lucro contábil a gente vai calcular o nosso imposto. Ou seja, aqui não é uma presunção de lucro, é um lucro que realmente a empresa teve durante o período. Só não é o lucro contábil, por quê? Porque o governo considera que algumas despesas que nós contabilizamos, e não é que está contabilizado errado, eram despesas mesmo, elas são consideradas indedutíveis. Ok. Então, por exemplo, se a minha empresa distribui brindes, então, na contabilidade é uma despesa, diminui o meu resultado, mas para fins de tributação eu preciso voltar esse resultado para o lucro, fazer a adição que nós chamamos. Então, além daquele lucro contábil, a gente tem que fazer alguns ajustes. Então, normalmente, despesas que não estão ligadas à nossa atividade operacional, elas precisam ser adicionadas. E existem algumas poucas receitas que são consideradas não tributáveis. Aí esses valores eu poderia excluir. Um exemplo, receita de equivalência patrimonial, quando eu recebo lucro de outra empresa que já recolheu os seus tributos. Então eu posso tirar esse valor da nossa base de cálculo.
Então esse é o que vai partir da contabilidade. Grande vantagem disso, você tem uma contabilidade bem feita e aí por obrigatoriedade, né? Então não é só por aquele conceito que nós precisamos, né? Entendi. Quem é obrigado? Normalmente as grandes empresas. Então hoje na legislação aqueles que faturam mais de 78 milhões são obrigados ao lucro real, instituições financeiras são obrigadas ao lucro real e para a grande maioria o resto é opção mesmo, ou presumido ou lucro real. Vale lembrar, Camilo, que o lucro real nós temos duas modalidades. Um que é calculado trimestralmente, então eu faço março, junho, setembro, dezembro e encerrou, e o outro que a apuração mesmo é feita só no fim do ano. Mas não quer dizer que eu só vá recolher imposto no fim do ano. A gente recolhe por estimativa o ano inteiro, todo mês, e no fim do ano levanta um real e compara se aquilo que nós recolhemos é maior ou menor do que era devido. Perfeito. Outra coisa que é interessante, a gente gosta até de brincar com isso quando a gente está falando, é como eu aviso o governo que eu escolhi o lucro presumido ou o lucro real. E na legislação dá que essa escolha é feita no primeiro recolhimento que a gente faz. Então, é trimestral, eu vou recolher lá em abril o meu imposto, preencho o DARF, coloco o código do presumido ou do real, e aí que vai mostrar para o governo, aliás, qual foi o regime que nós escolhemos. Então, olha a importância de preencher um documento, né? Que às vezes a gente deixa meio de lado, né? Fala isso aí é uma coisa simples, mas a importância. Preencheu errado, está na lei que não existe alteração. Eu tenho que ficar durante o ano inteiro só no próximo exercício que a gente pegou. Entendi. Ou seja, para um planejamento, elaboração de um orçamento, você tem que ter tudo muito claro para você estruturar o seu exercício, suas receitas, suas despesas, no regime tributário correto. E aí, mais um detalhe, como é importante o contador participar do planejamento da empresa. Sim, ter acesso a essas informações. É verdade. Porque você pegar a informação depois que já aconteceu, aí não dá mais para tomar a decisão, né? Não dá mais para ajudar o cliente. Né? Bem, bacana. Mais alguma coisa do lucro real? Não, acho que o básico é isso mesmo. Então, legal. Fábio, deixa eu te perguntar uma coisa. Você é professor, a gente trabalhou junto dando aula, mas você também é empresário, você tem seu escritório de contabilidade. Sim. Eu poderia deixar na descrição desse vídeo um link do seu escritório para que os alunos, o pessoal que se inscreveu no canal, possam tirar dúvidas com você, para a gente dar esse apoio, para a gente disseminar todo esse conhecimento para o pessoal. Então eu vou deixar lá na descrição desse vídeo um endereço, um link com o seu escritório de contabilidade para você ajudar a turma toda aí, tá bom? Pra gente vai ser um prazer. Legal. E você falou de vídeos, eu vou depois fazer um vídeo agradecendo todos os comentários que nesse pouco tempo de canal que nós já tivemos. E tem um pedido já da prova do CRC, o pessoal está pedindo um apoio. Vou contar com você para a gente construir alguma coisa aqui para a turma com relação à prova do CRC, tá bom? Pode contar, cara. Professor Fábio Grussolo, muito obrigado. Primeiro participante do canal, professor Fábio Grussolo. Eu que agradeço, cara. Obrigado a você, cara. Um abração. Outro. Tchau, tchau. Gente, agora os recados. Eu tenho que aprender os recados. Me ajuda a lembrar aqui. Vou pegar minha cola. Vamos lá. Se inscreva no canal. Sininho. Ative o sininho. Compartilhe. Dê um like. Tem mais alguma coisa? Acho que é isso aí, né? Bote os comentários. Perfeito. Gente, brigadu, valeu. Fui. Foi também. Tchau. Tchau.